Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, medo, a autocobrança, a insegurança, a ansiedade, a inferioridade, perfeccionismo, a necessidade de aprovação, codependência anulativa, sexualidade distorcida, procrastinação e baixa autoestima. Meu nome é Beatriz. Sou a filha mais nova de 3 filhos da minha mãe e fui a única filha do meu pai. E entre eles, acredito que fui a mais planejada. Nasci quando minha mãe tinha 29 anos e meu pai 28. Como minha mãe teve meus irmãos muito nova, quando eu cheguei, a minha criação foi um pouco diferente da deles. E quando eu tinha 11 meses, a minha mãe percebeu alguns sintomas precoces no meu desenvolvimento e me levou no médico. Foi quando fui diagnosticada com hipotireoidismo. E a partir daquele momento, com menos de 1 ano, já começaram os tratamentos e comecei a tomar um remédio todos os dias e logo depois de acordar, tinha que ficar 1 hora sem comer nada. E minha mãe continuava dando esses remédios todos os dias. E como eu era pequena, eu achava que era uma bala que ela me dava. E por volta dos meus 2 anos, eu fui dormir na casa dos meus tios, achei a cartela de remédios e comi 9 de uma vez. Lembro só de alguns flashes desse dia, mas me lembro que sentia muita dor quando colocaram um cano na minha garganta para tirar os remédios da minha barriga. Lembro de chorar muito e parecia que ninguém me ouvia, porque ninguém fazia nada. E também com 2 anos e meio, eu fui diagnosticada com gastrite. Me lembro de momentos em que eu estava na creche e que eu tinha que esperar todas as crianças pegarem a comida e eu esperava prepararem a minha comida, que era diferente das outras crianças, o que me gerou pensamentos de que eu era diferente e não podia comer as mesmas coisas que as outras crianças. E me lembro que na minha adolescência, essa questão da gastrite também me gerou uma compulsão muito grande por comer doces que trato até hoje. Mas apesar desses problemas de saúde, eu tive muitas lembranças boas da minha infância. Lembro, quando eu era pequena, os meus pais me acordando, muito felizes, falando que íamos passar o dia na praia. Eles sempre gostavam de fazer surpresas, e todo ano nós passeávamos para uma cidadezinha no interior de São Paulo, para visitar a família do meu pai. E para mim era a melhor época do ano. Íamos para cachoeiras, andávamos de cavalo. Eu brincava com muitas crianças. Lembro que meu pai tinha uma câmera e gostava de gravar todos esses momentos, que eu ainda guardo até hoje com muito carinho. E tudo estava indo bem, até os meus 6 anos, mais ou menos, quando a minha irmã saiu de casa. Minha irmã e meu pai não tinham um relacionamento muito bom. Eu achava que meu pai era ruim com ela, e ele sempre tentava corrigi-la. E mesmo pequena, eu tentava defendê-la. E nesse dia, eles estavam discutindo muito, até que ela decidiu pegar suas coisas e sair de casa. Eu lembro que chorei muito, não conseguia entender porque ela tinha ido embora. Senti muita falta dela, sentia falta das nossas brincadeiras e se afastar desse jeito me afetou muito. E toda vez que eu chorava, quando eu era criança, eu chamava minha irmã, porque eu sentia que ela me defendia. Agora tudo mudou. Estamos só eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. Mesmo com esse sentimento de que estava faltando uma parte da nossa família, ainda a sentia muito segura e protegida. Meu pai, minha mãe e meu irmão sempre estavam presentes e sempre estavam comigo. E a minha irmã também, mesmo distante. Até que, em novembro de 2011, eu estava muito animada para participar do primeiro encontro de crianças da IBM. Porém, um dia antes do encontro, a minha mãe me chama para conversar e me conta que estava pensando em se divorciar do meu pai. E ela me falou que talvez quando eu voltasse do encontro, ele não estaria mais em casa. Me lembro de orar muito naquele encontro, porque eu ainda tinha esperança que ele estaria em casa quando eu voltasse. Mas eu voltei e ele não estava, o que me machucou muito também, porque eu não fazia ideia de que eles não estavam felizes juntos. Para mim, estava tudo bem. Sinto como se eles tivessem me protegido de todas as brigas, de todos os desentendimentos e de todo e qualquer motivo que poderia gerar na minha mente que eles estavam pensando em se divorciar. E quando aconteceu, logo a minha mãe me colocou na psicóloga, porque ela não queria que eu pensasse que a culpa era minha. Mas o que realmente ficou na minha cabeça foi: por quê? Estava tudo bem, por que eles não se amam mais? Novamente senti que tudo tinha mudado. Agora sou só eu, minha mãe e meu irmão.
Senti mais uma vez que a nossa família estava fragmentada. Mas, nesse tempo, aprendi muito. Vi todo o esforço e dedicação da minha mãe. Mesmo tão afetada, sempre cuidou muito da nossa família. E comecei a ter mais relacionamento com o meu irmão, que me ensinou muito. E hoje posso dizer que grande parte do que eu sou, ele me ajudou a construir. Alguns anos depois, o Jair chegou. Ainda um pouco confusa, foi um pouco difícil acreditar, aceitar e entender porque ele estava se aproximando. Mas, aos poucos, conversando com a minha psicóloga, fui entendendo. E queria que minha mãe fosse feliz. E ela merece alguém que a faça feliz. Entristece meu coração pensar que meu pai não conseguiu fazê-la feliz. Mas me enche de alegria saber que Deus escolheu Jair para amá-la, respeitá-la e fazer da minha mãe a sua parceira. Na minha adolescência, na escola, comecei a fazer algumas amizades. Mas, como eu sou cristã, não fazia as coisas que elas faziam. E não me encaixava muito nos assuntos e me sentia deslocada. Foi quando comecei a fazer coisas para ser aceita e não perder essas amizades. Assim foi surgindo uma insegurança, medo de fazer alguma coisa que as afastasse de mim e acabar ficando sozinha. Comecei a não entender algumas coisas que a minha mãe fazia, ou melhor, que ela não me deixava fazer, como ter amizade com algumas meninas, sair com as minhas amigas e fazer o que elas faziam. E a culpa de não ter nenhuma amiga próxima era dela, e eu a culpei muitos anos por isso. O que não consegui enxergar é que minha mãe ela estava me protegendo de más companhias. Ela estava me poupando de passar por caminhos que iam me machucar e me fazer afastar de Deus. Mas eu não dei ouvidos, e na minha adolescência meu relacionamento com a minha mãe foi ficando cada vez mais conturbado. Continuava indo para a igreja, mas sentia muita dificuldade de me aproximar e fazer amizades. Sentia que cada vez que eu me aproximava mais das amizades da escola, mais eu me afastava de Deus. Comecei a sentir que eu vivia a vida de duas Bias. A Bia que estava na igreja, passando por várias inconstâncias espirituais, e a Bia da escola, que ficava fazendo o que todo mundo fazia para não se sentir excluída. E por muitos anos foi assim. Lembro das pessoas rindo de mim porque não ficava com os meninos. Comecei a satisfazer as minhas vontades, ficar com os meninos na escola, postava fotos que destacavam o meu corpo para ter atenção e aprovação das pessoas, tinha conversas inapropriadas com meninos porque achava que, se conversasse sobre essas coisas, alguém gostaria de mim. Mas eu continuava me machucando e continuava vazia. Até que em 2017 decidi mudar. Cansei de ouvir as palavras de Deus que ouvia nos cultos e nas células e não fazer nada. Foi quando fui passar a virada de 2016 para 2017 na igreja com meu irmão e decidi mudar. Tive a experiência do meu primeiro amor com Jesus. Tinha vontade de aprender mais sobre Deus e conhecê-lo de verdade. Nesse período, lembro que me aproximei mais da igreja, comecei a fazer amizades. Me aproximei mais da minha discipuladora, que sempre me ajudava na minha caminhada com Jesus. Terminei a escola, comecei a faculdade e comecei a trabalhar em um novo emprego. E ao longo desse tempo, deixei essa chama se esfriar no meu coração. Em 2019, novamente me sentia que estava vazia. Comecei a me aproximar de um menino do meu serviço e comecei a sentir que ele gostava de mim. Assim fomos criando mais intimidade. Tudo era muito novo para mim. E foi quando me afastei mais de Deus. E sentia um incômodo muito grande no meu coração por isso. Nós ficamos juntos por um tempo, até que eu descobri que ele não estava ficando só comigo, o que me gerou um sentimento muito grande de que eu não era o suficiente. Logo depois começou a pandemia, o que me afastou ainda mais da igreja. Mas meu serviço continuou presencial, então não senti muito a quarentena. E esse vazio na área de relacionamentos da minha vida ficou cada vez maior. Foi quando comecei a suprir a minha carência em meninos que não queriam um relacionamento sério. E a minha insegurança e o meu medo de não ter ninguém me anulavam para que tivesse alguém que gostava de mim do meu lado. E foi assim até metade de 2021, quando eu já estava com meu coração todo machucado e não queria mais me machucar. Só queria voltar para aquele primeiro amor que eu senti em 2017 com Jesus. Eu me olhava no espelho e imaginava se era essa Bia que eu queria me tornar. Imaginava o que a Bia, quando era criança, pensaria se me visse naquela situação. Me arrependi muito, decidi voltar e comecei a me aproximar da igreja de novo, que foi quando voltaram as células da pandemia. Mas, em setembro de 2021, alguns dias depois do meu aniversário, recebo uma ligação, falando que meu pai estava doente e internado no hospital há uma semana.
o que me preocupou muito, porque eu não sabia que ele estava doente. Como a ligação foi no período da tarde, no dia seguinte de manhã já tinha marcado de visitar ele. Chegamos no hospital de manhã, mas quando nos chamaram para o quarto, meu pai já tinha falecido. Aquele foi o dia mais triste da minha vida. Naquele momento senti que uma parte de mim tinha ido com ele. Não consegui me despedir, não consegui dar um último abraço, não consegui falar a última vez que amava ele e não consegui agradecer pelo pai maravilhoso que ele foi. Comecei a questionar a Deus porque ele tinha levado meu pai, mas sabia que só Deus poderia me confortar naquele momento. Alguns dias depois, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu estava chorando de madrugada, tentando entender por que Deus tinha levado meu pai, e naquela noite senti Deus me abraçando. Mas ele não falou nada, mas senti o seu abraço, e naquele momento senti que Deus cuidava de mim, mesmo que eu ainda não entendesse o porquê de muitas coisas. Mas eu sei que, independente do que acontecer comigo, nada me afastará do teu amor, Jesus. Sei que o Deus que firmou os alicerces da terra é o mesmo Deus que me teceu no ventre da minha mãe e escreveu a minha história. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Reconheci que não há melhor lugar para estar do que nos braços do Senhor. Usei o que poderia me afastar para me aproximar ainda mais de Deus. Comecei a me envolver na obra de Deus e agora sinto que a igreja é a minha família. Agradeço muito a todas as pessoas que insistiram em mim, que acreditaram em mim e que sempre ficaram do meu lado. E com o tempo, Deus foi transformando meu coração e me curando. E continua me curando até hoje. Eu fui transformada. Deus restaurou meu relacionamento com minha mãe e vivo uma amizade maravilhosa com meu padrasto. E nesse processo, conheci o Leandro. Na verdade, nos aproximamos porque nos conhecíamos desde pequenos. E Deus nos abençoou com esse relacionamento. Deus me deu esperança. Esperança de ter uma família, algo que era tão fragmentado e machucado no meu coração. Deus ressignificou o que é ser uma família para mim. Ele me lembrou de todas as promessas para o meu futuro e abriu os meus olhos e tenho permanecido no centro da vontade de Deus. Ele me capacitou a cuidar de crianças, cuidar de adolescentes e que também têm essas dificuldades. E através do 30 semanas, ele me ensinou o quão importante é admitir que tenho problemas, confiar que ele pode mudar a minha história, entregar tudo nas mãos dele, depender somente do Senhor, obedecer e mudar, confessar os meus erros e falhas, reparar para continuar caminhando e compartilhando tudo que Deus fez na minha vida. Assim como diz em Isaías 43, no versículo 4, minha esperança é que das minhas feridas saia poder para curar. Obrigada pelo silêncio de vocês.